Fala, turma do segundo ano de contabilidade, na nossa disciplina aqui de contabilidade de custo. Pessoal, hoje nós vamos fazer uma apresentação olhando para as atividades, olhando para as fotografias. Essa é uma fotografia real, verdadeira, de atividades que acontecem dentro de uma empresa. E nós vamos fazer um fechamento desse nosso primeiro semestre, analisando essas fotografias, vendo situações, observando fatos que só o cientista contábil, e só o contador, e só aquele que está neste caminho, né, de entender essa ciência, de compreender essa ciência, pode enxergar, certo? Então, a aula de hoje é uma aula para a gente fazer uma visualização, é uma aula visual, tá certo? A didática dela hoje, e de observação em fatos reais que acontecem no dia a dia. Com isso, vocês vão poder, né, agregar ao conceito de vocês, a análise de vocês, né, informações que podem ajudar no dia a dia, tanto na vida profissional, como na vida pessoal, ou no aprendizado da matéria, na compreensão do estudo que nós estamos fazendo aí de contabilidade de custo, tá certo? Então, eu vou colocar aqui uma atividade eu já tinha conversado com vocês nas aulas anteriores, que fala sobre a área que eu trabalho. Então, eu tive a oportunidade em algumas empresas, são filiais da matriz que eu trabalho, e observar algumas atividades e fazer vamos dizer assim, uma sequência de fotos que pudesse mostrar para vocês a atividade, que a gente pudesse analisar nessa atividade os recursos, tudo aquilo que nós falamos de contabilidade de custo. E nada mais é do que o gasto, o capital empregado na geração de uma riqueza, tá certo? E aqui nós vamos verificar isso desde o seu início até, vamos dizer assim, o final de uma atividade, de um processo, onde vocês vão poder visualizar aquilo que está sendo gasto, aquilo que poderia estar sendo melhorado nessa atividade, aquilo que está errado ou que está certo, tá certo? As tecnologias que estão à disposição, todos os recursos físicos, humanos que estão à disposição, onde está sendo o gasto da atividade. Então, quando a gente vai para esse olhar da atividade, nós estamos lá na atividade, é isso que eu quero fazer com que todos os alunos hoje, todos vocês que estão aí, obrigado por ter abrido as câmeras, por ter trazido essa surpresa para o professor, a gente precisa desse calor humano de todos vocês, tá certo? Eu sim, confesso que fiquei um pouco emocionado, porque isso dá realmente uma motivação para a gente trabalhar, olhando para cada um de vocês, que é o sentido de eu estar aqui hoje, tá certo? E estar todos esses dias com vocês, estudando, aprendendo com vocês, tentando passar aquilo que eu aprendi dentro da profissão, e também como professor seguir, né, a metodologia que a universidade nos exige, as matérias que ela nos exige, da melhor forma possível para que vocês possam ter o melhor aprendizado possível sobre a matéria. Então aqui, ó, eu vou começar com essa fotografia, nós vamos fazer uma sequência de uma atividade de recebimento de cereais, tá certo? Então essa atividade a gente pode analisar da seguinte forma: tudo aquilo que está portão para fora, nós chamamos assim, em qualquer empresa, tá? Usa esse jargão, porta para dentro, porta para fora. Porta para fora, pode haver até um custo relacionado com isso, pode haver até gastos relacionados com isso, dependendo da forma como se é contratado, como se é desenvolvida a atividade, tá certo? Mas nós vamos analisar a atividade, o gasto portão para dentro, porta para dentro. Então, está lá o produtor, ele fez a sua colheita, ele contratou um frete, e ele está, ou próprio, e ele está entrando em uma unidade de recebimento de cereais para depositar o seu produto e disponibilizar ele para venda, comercializar ele com essa unidade, tá certo? Então, vamos lá. Vamos analisar essa fotografia aqui, a primeira fotografia do slide, né? Vocês percebam
que existe todo um processo. Por que que esse caminhão está deslonado? Por que que ele entra assim? Já existe um processo, uma política, já existe um aprendizado por detrás disso, né? Uma atividade que já é desenvolvida, já é escrita dessa forma. Então, a pessoa que está no controle de algum momento, né? Ela vai estar observando, opa, não entrou o caminhão do deslona o caminhão, por favor. Por quê? É um critério para estar pesando, é um critério desta empresa. Pode ter outro critério noutra empresa. Vocês vão observar também que existe uma marcação, ó, tem uma pintura. Então, aqui existe um gasto. Isso não é por acaso, certo? É uma exigência. Ou da área técnica de segurança, ou de padrões de segurança que é exigido pela, né, vamos dizer assim, pelo Ministério do Trabalho, etc. Vocês vão observar também que a pessoa que está aqui já tem que observar algumas situações. O caminhão tem que estar todinho dentro da balança, né? Não sei se é porque eu estava tirando a foto esses dias, até aparece aqui, ó, a prova do crime, né? Mas estava tudo corretinho. A distância, existe uma distância. Se esse pneu encostar aqui, gente, já vai dar diferença no peso, já vai dar diferença em alguma situação, a métrica já não vai estar de acordo. Então, vocês vão observando o ambiente. Ó. Eu cheguei aqui, tirei a foto, fiz o papel de um controle aqui, não avisei ninguém, ninguém sabia o que estava acontecendo também. Aí depois que eu fiz todo o trabalho, que eu avisei, não, pessoal, isso aqui é um trabalho que eu estou fazendo para apresentar lá na universidade, pode ficar tranquilo. Eu estava acompanhando um engenheiro que estava fazendo um levantamento patrimonial das unidades, daí eu acompanhei ele, estava levando ele nas unidades, né, para eu já tinha todas as informações contábeis, e eu já passava para ele, já agilizava o processo, porque o cara estava com pressa. E assim eu aproveitei também para fazer. Então, vejam bem, então já tem uma atividade. Opa, professor, então, peraí, a atividade de recebimento de cereais começa, então, com o caminhão chegando na balança, tá certo? Segundo ponto, olha só, lá dentro da balança, nós temos outros recursos, ó, então observe aqui, ó, você tem uma balança que não é barata, é caríssima, né, ela é para pesar caminhão bitrem, para pesar caminhão toco, caminhão trucado, etc, etc, etc. Tá certo? Então, ela tem um limite para toneladas. Ela é toda eletrônica aqui por baixo, onde já se... O caminhão passa aqui, então você vê, já tem um investimento altíssimo aqui em equipamento. Todos esses gastos em segurança também tem um investimento, tá certo? Os processos que estão acontecendo têm gastos, têm investimentos. A hora que você entra aqui dentro, aquela balança está conectada a um software, tá certo? Esse software, ele é intangível de uma certa forma, mas ele tem um gasto, ele tem um custo pela empresa. Então, professor, peraí, agora deixa eu entender, então. Quer dizer que o software que nós utilizamos para pesagem do caminhão, para emissão do ticket, do romaneio, então nós temos que entender qual o percentual, qual o critério, qual a normatização que nós poderíamos fazer para que ele fosse rateado. Perfeito. Estão entendendo? Olha, então você está observando o campo de trabalho, ó, tem um computador. Esse computador, professor, é da área de produção ou é da área administrativa? É da área de faturamento? Não, esse aqui é só para recebimento. Tá bom, professor, entendi, mas o senhor, na hora que sair o caminhão, nós estamos vendendo a mercadoria, é o mesmo balanço, o mesmo software, o mesmo computador que vai ser utilizado? Estão entendendo as perguntas que vocês me fizeram ao longo do tempo? Agora eu estou trazendo a fotografia para vocês verem. Ah, professor, agora vê, né? Eu estou começando a entender. Ó, entra, é custo. Sai, é custo. E agora eu olhando para o computador, é o mesmo que faz os dois processos. Olha os apontamentos. Estão entendendo? Lá no absorção, pode ocorrer uma arbitrariedade se não tiver o controle? Pode. No método direto, se for custo fixo, nem entra, professor. Né? Poxa vida. Então, ó, o custo do sistema é fixo, ele não varia. Todo mês eu pago 10 conto pelo sistema, 12 conto. Entendeu? Ah, mas então, opa, outra pergunta. Agora, no custo por atividade, eu consigo medir? Dá para fazer uma métrica? Dá também. É possível. Eu sei a hora que eu peso na entrada e eu sei a hora que pesa na saída.
Eu sei quantas pesagens eu vou ter no recebimento de grãos, quantas toneladas, e eu vou saber quantas eu tenho na saída, quantas toneladas. Ô, professor, então dá para fazer uma métrica legal. Ah, eu custei por atividade aqui, para a gente fazer uma métrica exata. Dá para fazer. Olha que interessante. Então vamos observando que é possível. Ou, é que nós não fomos lá. Eu ia levar vocês lá para observar isso aqui junto comigo, a gente pegava um ônibus aí, mas essa pandemia aí ferrou nós. Mas olhando as fotos, dá para observar. Opa, professor, quem que é esse cara que está aqui? Ah, esse aqui é o Zezinho. Não, não, professor, não é o nome dele, não. A função dele. Ou aí ele faz a emissão dos romanês e a conferência. Aí essa mocinha que está aqui, ela faz a pesagem e ela faz o aferimento, ela ofere ali todas as pesagens que está acontecendo. Então ela prepara o material para esse aqui validar. Então ele é uma espécie aqui de chefe dessa. Sim. Então em que momento que essa mão de obra aqui e essa mão de obra aqui estão é custo? Em que momento que essa mão de obra é comercial? Isso é o que vocês aprenderam. Isso é o que vocês estudaram. Tá certo? E daí a gente começa a observar o ambiente. E essa mesa? É o móvel. E a cestinha? E essa cadeira? Se tiver lá no meu imobilizado e estiver depreciando, quando sai para venda, é comercial. Quando entra para custo, quando entra a mercadoria, é custo. Professor, olha que interessante. Então a gente tem que fazer apontamentos, a gente tem que conhecer. Daí o caminhão seguiu adiante, ó. Aqui já tem um investimento nas unidades, e aí não tem mais aquele carinha que fica subindo no caminhão, que vai com, né, olha lá, com o equipamento aqui para fazer as medidas e coletar os cereais para fazer a classificação. Então, isso aqui já é uma coleta eletrônica, tá vendo? Tem todo um sistema aqui de ar, de pressão. Aí o cara vem, cavuca aqui, cavuca ali, cavuca lá, cavuca aqui, cavuca nos 6 cantos, depois dá 3 aqui no meio, e ele coleta as amostras. Ele vai jogando num baldinho, e esse caminhão, quando ele vai seguindo a rota dele, alguém vai fazer um outro trabalho. Ô, professor, que legal. Então, aqui nós temos caladores eletrônicos, e isso mesmo, é um calador eletrônico. É diferente daquele de bronze que a gente vê, compridão, que a gente pega. E aí, evita-se um monte de coisa. Então, aqui já foi feito um estudo, e com o calador eletrônico, a possibilidade de erro humano e também de erro do equipamento, ela reduz bastante. Então, a gente consegue medir certinho se existe impureza, se não existe impureza, se o produto está bom, se o produto está ruim, se está etc e tal. Tá vendo? Então já é um investimento da empresa. Opa, mas então, professor, agora tem outro equipamento que está ligado à produção? Sim. Depois, se tiver que sair e coletar a amostra, também vamos ter que fazer um apontamento nele. Tá? Então é outro alvo, professor, para o custo ABC analisar o rateio. Por isso nós estamos analisando a atividade, para eliminar as arbitrariedades. Então, olhando pela atividade, isso aqui vai fazer parte, então, professor, da atividade de recebimento de cereais. Então, eu vou criar a atividade geral, aquela relevante. Dentro da atividade, nós fazemos o quê? Microatividades. Lembra da aula? Microatividades. Então, essa é uma microatividade. Dentro dessa atividade, eu posso medir quanto ela me custa. Tá certo? Quanto ela vai para o custo e quanto ela vai para ser despesa. E se ela vale a pena ou não vale a pena. Aqui a gente detectou que na parte manual gastava-se mais, então valia a pena investir no equipamento para diminuir o custo. Opa, aí, professor, então a área de custo entrou aí, entrou aqui. E funcionou, funcionou, reduziu os erros. Então nós minimizamos custo, melhoramos a nossa produtividade, fizemos mais com menos, né? Olha só, aí o cara coletou as amostras lá. Só aqui nós temos 3, 6, 9 amostras, olha lá, não falei? Era uma em cada canto, 3 no meio, 9 amostras, até bateu aqui, não tinha contado da outra vez, mas agora eu contei, deu 2, 4, 6, 8, 8 amostras, ó, e uma deve estar aqui na mão dele, que ele está ensacando e vai colocar aqui. Ele coletou as amostras, ele fez o teste, aqui ele faz 2 testes, um de transgeníase, para ver se
o produto é transgênico e qual a qualidade do produto transgênico, qual a variedade, porque existe variedades que nós pagamos royalties e tem variedades que nós não pagamos royalties para a detentora dessa patente. E existe ainda um pouco de um produto que ainda é natural, que não é transgênico. Ô, professor, então o que é transgênico? É o produto melhorado, é o produto fabricado em laboratório, é diferente daquele natural, né? Que é a soja normal, que se existia há 15 anos atrás, vamos dizer assim, só esse tipo de soja. De uns 15 anos para cá surgiu o produto transgênico e agora praticamente 99% dos produtos são transgênicos nesta área, tá certo? Então tá aqui, ó, outro cara ligado à classificação. Esse aqui é o classificador, tá certo? E ele tem aqui, ó, peneiras, ele tem um equipamento que faz a classificação, ele tem uma balança de precisão, porque ele faz tudo por amostragem. Opa, professor, mas um caminhão a gente consegue fazer a amostragem por essa situação, por incrível que pareça, pessoal, consegue e faz perfeito. A gente chega a exportar para a China, para os Países Baixos, né, que é a Holanda, a Suécia, lá para cima, a Suíça. Nós vamos mandando para o Japão, mandamos para a Ásia, mandamos para os Estados Unidos e não tem problema. Classifica certinho, se o cara fizer o trabalho direitinho, vai embora. O cara que está ali faturando pode ficar sossegado. Às vezes a gente fica aquela na pressão na cabeça, aquele medo de errar e o navio bater na trave, chegar lá na China, não descarregar, voltar o navio. Já pensou, galera? Pode acontecer, quando você vende um navio, é claro que você não vende um navio inteiro, isso aí vai para o porto, lá os caras fazem outros testes, raramente se dá problema, mas é um trabalho técnico que tem que ser muito bem realizado. Então você vê, ó, tem todos os equipamentos aqui também. Professor, mas esse balde aqui, eu acho que é bens de pequeno valor. Se for bens de pequeno valor, não entra no imobilizado. Tudo bem. É bem de pequeno valor, é um valor que não precisa imobilizar, ótimo, não tem problema. Mas ele é custo? Ele é custo, por quê? Porque ele não pode ser uma despesa. Ele está sendo usado no processo de classificação que está ligado à entrada de recebimento de cereais. Ah, mas e se ele estiver sendo usado na classificação na saída? Bom, geralmente na saída é conferido a carga, mas a classificação, né? Aí talvez é feita por empresas do porto, ou empresas contratadas para fazer uma nova classificação mais diferenciada. Essa aqui nós estamos fazendo no recebimento de cereais. Né? Geralmente, para vender ou para exportar, nós contratamos uma empresa para fazer, né, uma oferição mais detalhada, de acordo com o que o fornecedor, ou melhor, que o cliente exige, tá certo? Então, muitas vezes não é o nosso classificador, às vezes podemos usar ele para fazer, para ver se está batendo, mas quando a gente contrata alguém, o cara está contratado para fazer o serviço correto também. Então, veja, ó, tem outra balancinha aqui, tem as peneirinhas, tá todo o equipamento aqui, ó, esses aqui que eu tirei foto separado, ó, ele tá usando tudo aqui, ó. E depois ele deixa isso aqui num outro armário, que é um outro aqui, professor do céu. Então, olha só que interessante. Tudo isso aqui é custo, é gasto, é investimento. Sim, né? Ó, tá vendo? Ó? Esse aqui ainda tá escrito aqui, ó, saída, né? Já é uma amostra que ele está deixando pronto e vai ser utilizado na saída, né? Pode ser que tenha outros aqui da entrada, que a gente tem que guardar para fiscalização da Monsanto, da Grosseries, da Bayer, da BASF, que vende sementes melhoradas e transformadas. Deixa eu seguir adiante, senão nós não termina a aula de hoje. Olha só que interessante essa outra fotografia. Aqui eu peguei o sol, aqui o caminhão estava em movimento, mas olha que interessante. Isso aqui é um tombador. Quase que eu esqueci o nome. É um tombador. Antigamente, eu vou mostrar depois o sistema antigo e eu vou mostrar esse aqui, é o novo. Então, a empresa também fez um investimento em tombadores. Professor, o que é um tombador? Tombador é isso aqui, gente, ó. O caminhão entrava antigamente, você abria aqui as bicas aqui, ó. Aqui tem um buraco aqui, que nós chamamos de bica. Ele é fechado. Mas no caminhão tem um monte aqui de bica. O cara entrava aqui, abria tudo isso e ficava caindo os cereais aqui. Caía na moega. Isso aqui nós chamamos de moega. É uma grade aqui, aberta, onde vai caindo todos os cereais. Esses cereais depois é puxado por elevadores, eu vou mostrar para vocês, tá certo? Aqui tem um,
mas existem elevadores subterrâneos que puxam toda essa mercadoria. Nossa, professor, quanto equipamento, quanto investimento! Vão vendo como que é o gasto de toda uma empresa na prática, né? Se vocês visitarem, vocês vão ver isso na prática, lá nas empresas, tá certo? E aqui pela foto parece tudo pequenininho. Chega lá para você ver o tamanho que é isso aqui. Então, esse caminhão chegou. Aqui tem um outro equipamento. Aqui tem uma outra pessoa que nós chamamos de operador de máquina. Outro operador, vocês viram? Ó? Então, aqui tem operadores, aqui tem classificadores e aqui também tem um operador de máquina. Então, ele vai travar o caminhão aqui, vai fechar. O motorista não precisa nem descer, mas por questão de segurança a gente pede para descer. O cara trava tudo, faz as amarrações aqui, ó. Existe todo um equipamento lá. E aí, olha, pasme, gente, o que é a tecnologia, né? Ele começa a fazer uma inclinação. Aí você não precisa abrir aqui as bicas. Você abre o graneleiro aqui no fim e ele vai inclinando o caminhão. Está inclinando um baita de um caminhão, sei lá quantas toneladas aí, acho que 24, 30 mil toneladas aqui pesando o caminhão, mais o produto que está em cima. Olha só que bacana, pessoal. O caminhão entrou, pesou, tirou as amostras, já entrou aqui, né? E olha só, já vai levantando, inclinando. Nisso já tem outro lá pesando. A sequência é assim. Antes ficava filas de caminhões parados na empresa, esperando tudo acontecer. Agora não. Agora chega, pesa, já corre aqui. Enquanto o outro está fazendo o processo lá, olha que interessante. O cara já basculou aqui, já levantou, né? Já abriu tudo, esses cereais está caindo aqui, ó, na moega. Aí a hora que terminar, zerou, ele desce o caminhão, o cara dá uma ré aqui, né? Ou melhor, ele segue adiante, que ré nada. Ele segue adiante lá, já sai por lá, o caminhão vazio. Já descarregou, já pode ir para a roça buscar mais mercadoria. Isso aqui é o avanço da tecnologia que eu falei para vocês nas atividades. Lembra? Eu falei, ó, tecnologia avança. E a contabilidade avança junto. A ciência contábil avança. Por quê? Vale a pena investir nisso? Ó, talvez na primeira safra, na segunda safra, nós não vamos ter o retorno. Mas na quarta, quinta safra, já se pagou o investimento. E vale a pena. Antes ficava um monte de gente aqui nas bicas, os caras do sindicato, nós contratava de penca de cara de sindicato, ficava aqui em cima com as pazinhas, empurrando, outro abria aqui, empurrava, para ir mais rápido, né? Então, às vezes, você investia aqui nos 3, 4 neguinhos subindo em cima do caminhão, empurrando, empurrando, nisso o cara pisa em cima do grão. Você lembra que já passou a classificação? Aí o cara quebra mais uns grãozinhos aqui, já dá mais uma diferença, aquela classificação pode mudar um pouquinho, estão entendendo? Então, tudo isso aí é o olhar clínico. Opa, se a gente pôr a balança, nós não vamos só ganhar no custo com o tempo, nós vamos ganhar na qualidade do produto, porque é só bascular, cai aqui, ninguém mexe, ninguém pisa, ninguém empurra, né? Não se mistura, não se vai, e já libera o caminhão para buscar outro produto. Esse cara aqui, pense comigo, o cara que vem entregar o produto comigo, se ele tem esse tipo de equipamento, o que vai acontecer com ele? Ao invés dele dar 2 viagens no dia, ele dá 4, gente. Olha só. Ah, vou entregar na Vilela que lá tem. Ah, Bela Agrícola também tem, não sei quem também tem. Não importa, as empresas têm que investir. Quem tiver, o cara vai procurar. Por que ele vai procurar? Porque vale a pena. Estão entendendo? Então, o negócio também gira. Por isso que eu falei para vocês que nós tínhamos uma média de 2,4 por safra. O que é 2,4? Nós conseguimos encher o silo 2 vezes e mais um quarto. É raro acontecer isso. Então, nessa área aí, nós íamos muito bem, nós vamos muito bem. Esse ano também, apesar de todo o processo que nós estamos passando, muitos de vocês sabem, né? Nós conseguimos triplicar o nosso recebimento de grãos do que vinha atualmente, tá certo? Não comparado com o passado, mas dentro das nossas condições hoje, esse ano nós triplicamos. Mas como triplicou? Porque nós temos essa capacidade de receber o pessoal treinado, tudo, os outros tiveram problema, acabaram fazendo parceria com a gente, alugaram, e nós ganhamos na área comercial, alugando os nossos serviços para outras empresas, tá certo?
Safra foi boa, graças a Deus, e assim nós fomos. Olha que interessante. Agora, esse aqui é o modelo antigo. Ó. Coloquei 3 fotos do modelo antigo. Ó. O que era antigamente? Então, você não tinha isso aqui. Ó. Você parava o caminhão aí, corria vários riscos de acontecer várias situações, né? E olha que interessante. Eu peguei e tirei a fotografia lá no dia. Esse é um tipo de moega. Caminhão parava aqui, descarrega aqui. Esse é outro tipo de moega, né? Com aço tal. É esquisito, você anda por cima disso aqui, dá um susto do caramba. Aqui, ó, o grão às vezes não caía corretamente, aí você tem que pegar o pessoal, vir aqui varrer, trabalhar, às vezes o cara pisa em cima. Olha lá, ó, olha os equipamentos daí. Tem uma tecnologia mais atrasada que dá um custo maior, tá certo? Agora entrando para dentro da empresa, olha que interessante. Professor, daí tá, legal, caiu lá na moega, encheu as moegas, o cereal fica parado lá? Não pode. O cereal ali parado é prejuízo no bolso. Então, existe todos os equipamentos que vai puxando esse cereal, vai trazendo. Então, aqui, ó, nós começamos a ter as máquinas, ó. Faz todo esse trabalho, é uma tubulação para tudo quanto é lado, pessoal. É interessante a gente visitar uma unidade. Isso aqui é possível cada um de vocês fazerem, tá certo? Porque aqui na região tem várias unidades de recebimento de cooperativas, de empresas privadas, que abre as portas para visita, é uma oportunidade também para você conhecer, tá certo? E também deixar um currículo lá, né? Procurar a tua oportunidade do primeiro emprego, ou do reemprego e etc. Mas olha, interessante, ó, tudo isso aqui é gasto, ó. Tudo isso aqui tem um custo. E hora ele está para receber, hora ele está para embarcar. Nós estamos tendo uma visão geral agora do campo de ação, os recursos que são empregados. Então, tudo isso aqui é custo. Tudo isso aqui também pode ser uma despesa, dependendo da situação. Então, por muitas vezes, nós temos que observar tudo isso. Então, aqui, ó, tem um painel de controle, tem parte elétrica envolvendo tudo isso aqui, né? Existe toda maquinário trabalhando, isso aqui nós chamamos de peneiras, né? Mas não é aquelas peneirinhas que vocês viram de classificação, isso aqui já são peneiras, né? Todas máquinas, né? Então, cada peneira tem uma classificação, tem uma forma de classificar o grão, tá certo? O cereal, tanto para soja, quanto para milho, como para trigo. Então, ela fica aqui o dia inteiro trabalhando, fazendo assim, peneirando mesmo, né? E vai trabalhando, e vai chacoalhando, passa na peneira 1, na 2, na 3, porque aí a gente consegue separar também uma qualidade para cá, outra qualidade, porque existe qualidade, existe peso, existe gramatura, existe uma série de coisas por detrás da classificação de um simples produto, milho, soja ou trigo, sabiam disso? Então, tudo isso aqui está trabalhando, parece tão arcaico, parece tão esquisito, mas dá resultado, né? A gente trabalhar toda essa situação dentro da nossa atividade, pessoal. Então, é muito interessante a gente nós podermos olhar esses maquinários, conhecer. O Rodrigo, tem mais um pessoal que já trabalha na área, o Fábio também deve conhecer várias situações parecidas, ele também trabalha numa indústria grande, tá certo? E assim por diante, mas são os equipamentos. Tudo isso aqui, ó, exige manutenção, exige cuidado, exige trato, tem que saber manusear, porque manuseando bem, ele vai te dar retorno. Manuseando, ele Professor, vai te dar prejuízo. Pode falar. o senhor mostrou aí mudanças que foram feitas dentro de uma grande empresa, visando fazer mais com menos, né? Ou seja, economizar, que essa é a matéria de curso, né? E Exato. esse olhar clínico que o senhor falou, esse modo de ver que a gente vê aonde pode economizar dinheiro, onde está desperdiçando, como se Sim. adquire? A experiência e é também possível aplicar numa empresa pequena? Opa, com certeza. Primeiro, se você está no campo de ação, você tem que observar a atividade. Nós cientistas, nós contadores, eu chamo de cientista porque eu gosto, cara. Eu acho incrível isso aí, para mim isso é visão de cientista. Então eu valorizo demais a nossa profissão contábil, não demais, eu valorizo porque eu gosto e eu acho que ela é fantástica e tem que ser mais valorizada ainda, por isso que eu incentivo vocês e agradeço e de coração de vocês estarem aqui e mais, e dou os parabéns por você ter escolhido essa profissão que é muito boa, tá certo? E vou falar mais em relação à pergunta. É possível. Por isso que o custo ABC, a forma de analisar a atividade, nos dá essa percepção. Agora, é claro, primeiro você vai para o campo.
rastreia, não é isso? Nós não falamos em rastreamento, nós falamos em cost drivers, em direcionamento dentro da nossa atividade, é isso aqui, ó. É que a gente olha às vezes para o papel e vira uma sopa de letrinha, não vira, moçada? Vira. Agora a gente vem para cá, nós olhamos para cá, nós já vai desmistificando, porque a atividade é esse. Vai caminhando e acompanhando a atividade, como eu fiz lá. O caminhão entrou, o caminhão pesou, eu fui lá ver a máquina, eu olhei se ela estava com a manutenção em dia, estava bem engraxadinha. Eu dei uma olhada no operador para ver como é que ele fazia o serviço, estava ok, né? Como é que ele levou, porque estava ali, ó, pá, o negócio está parado aqui, aí ele tem toda uma técnica, ele levanta, desce, cai lá dentro, aí sobe uma pessoa, vai lá e tum, fura, coleta as informações, daí eu fiquei observando se ele ia coletar nos lugares certos, como é, determina o processo, porque eu conheço o processo, sei aonde o cara tem que furar. Então, esse olhar clínico, é claro que vem com o procedimento, com os processos, com as políticas. E isso melhora-se quando você vai lá na atividade ver. Quando você vai lá olhar. Aí você entra dentro de um lugar desse, você vê ó, aqui tá bonitinha essa unidade, vai, ó, não tinha um negócio esparramado no chão, parece que estava adivinhando que eu ia lá, né? Não, não estava adivinhando que esse é o padrão, o gerente faz isso acontecer. Agora, teve outras unidades, como eu mostrei anterior aqui, olha lá como é que estava. Isso aqui, se eu tivesse fazendo uma inspeção da controladoria, olha o tanto de sujeira aqui em cima, gente. Olha uma lona caída aqui, ó. Né? E a gente observa outras coisas aqui, ó. Né? Olha a vassoura aqui, né? Ó, tem umas coisas assim, aí eu li a placa, vi se estava escrito certo, aí eu vi isso aqui escrito perigo no chão, fui observar o que que era, se era alguma coisa, olhei várias situações aqui, não para a placa lá na frente indicando o caminho, então tem toda uma situação que a gente pode observar e verificar, né, como é que o cara fazia a parte de segurança, se ele fez corretamente, se ele está bem treinado, se ele fez com segurança, pediu para o motorista, por favor, o senhor desça do caminhão, nós vamos fazer a inclinação do caminhão para descarregar, e abre aqui, confere, vê se está tudo certinho, porque se o cara, acontece às vezes do cara esquecer de abrir, daí vem um cara aqui, começa a abrir com o caminhão em movimento, eu já vi isso acontecer, não pode, falta você, para tudo, vai lá, faz o processo corretamente, desce, evita acidente, evita um monte de coisa, então quando você está na atividade, você vê tudo, aí é possível, rastreia, escreva, detalhe, veja a relevância, crie as atividades relevantes e as microatividades. Quando nós fazemos esse processo, nós conseguimos detectar. Aí você vai ver o tamanho do investimento. Vale a pena investir? Quanto que eu recebo de grãos na unidade? Quanto que eu embarco? Aqui nós estamos falando de uma unidade que é exportadora. Então, valia a pena, não só no recebimento, como na saída, porque eu preciso de velocidade nessas horas. Mas quanto custa o equipamento? Então, você tem que fazer a meta. Quanto que eu recebo de grãos na empresa e quanto tempo eu vou pagar? Aí entra a parte, né, sai um pouquinho da área de custos, entra a parte de gerencial, entra a parte da contabilidade tributária, financeira, tudo em conjunto para fazer as análises. Vale a pena? Vamos ver se vale a pena ser viável. Fazemos vários estudos para chegar lá. Beleza? E vamos continuando, olha só. Né? Outra visão do campo geral dos recursos. Olha só que interessante isso aqui, pessoal. Fornalha. Né? Só que essa aqui já é uma fornalha toda avançada, ó. Ela já tem todo um controle de temperatura, etc e tal. Antigamente era ali os toquinhos, vai jogando, e papapá, e a gente vai sentindo no calor, põe a mão perto assim, opa, agora tá aqui. Hoje não, ó. Hoje é tudo trabalhado, tudo isso aqui. Então, o cara que alimenta a fornalha, o cara que cuida do forno, não pode ser agora um cara despreparado, ele tem que ter, né, um treinamento, ele tem que saber usar os equipamentos, ele tem que saber usar toda essa situação para não cometer erros, porque se ele secar o produto demais, perde a qualidade. Se ele secar o produto de menos, perde a qualidade. Existe um ponto de equilíbrio, existe uma tolerância. Às vezes é bom mandar com um pouco de umidade para o produto pesar mais. Está dentro do que pede a legislação, né? Então, por que você vai... Então, tudo isso aí é dinheiro no fim de uma safra. Pode ter uma quebra técnica ou uma sobra técnica. Agora, olha aí os elevadores, aquilo que eu estava mostrando
né, na moega para vocês, tem todos esses equipamentos aqui trabalhando, ó, tá lá puxando de dentro da moega, manda para cá, manda para lá, aí vocês falam, ah, professor, agora estou entendendo, ó, o secador trabalhando, as turbinas do secador aqui, a fornalha tá mandando lá, o cara tá secando e jogando a fumaça para cá, às vezes sai palhinha, sai um monte de coisa, por isso que tem que estar em lugar que não pode ser uma área urbana, etc. Olha a chapa de metal que compõe um silo. Daí a gente pensa que é só a chapa, não. Ó. Aqui tem um local onde entra para fazer alguns desentupimentos, algumas manutenções internas, um corredor. Pô, o cara entra aí dentro. Só que ó, tem que ser o cara preparado, o cara treinado, o cara que recebe treinamento de espaço confinado, né? Então, existe um monte de coisa. O cara sobe tudo isso aqui, professor, sobe. Então, você tem problema de altura, tem outras coisas, a gente tem que conhecer. Entra aqui também, sobe nessas escadinhas. Pessoal, vocês estão pensando que isso aqui é baixinho? Olhando na foto, parece. Mas tem coisa aí de 20 metros, 25 metros, 30 metros. Vou mostrar para vocês aqui. Olha só, esse aqui é um silo pulmão, ó. É para carga e descarga rápida, né? Então, não é o silo armazenador total. Né? Então, opa, mas para que serve isso aí? É porque a gente tem certas prioridades que nós trabalhamos aqui para não precisar mandar para o grandão, porque aqui já é mais difícil, já leva mais tempo. Né? Então, puxa, que legal. Então, tem balança automática que a gente pode acoplar esses lugares, você chega lá, não tem mais que ficar descarregando da bica de um elevador desse aqui. Já chega, ele já tem uma quantidade aqui, ele só solta no caminhão e carrega outro. Né? E ali é com precisão. A hora que você passa na balança, tá batendo, tá dentro certinho. Então ali não precisa voltar o caminhão para completar a carga ou para tirar um pouco da carga e voltar de novo fazer o processo. Então tudo isso é custo, é gasto, é tempo dentro do processo. Olha que interessante, dentro do silo também tem máquinas. Lá em cima tem o aerador, aqui embaixo tem essas máquinas que também fazem um processo de secagem, o silo fica em movimentação para o grão não arder. O que é arder? Como é que se diz? É pegar a umidade demais misturada com o calor, perder a qualidade. Pode acontecer, já imaginou trabalhar errado, um silo desse tamanho você perder? Eu já vi, gente. Eu já vi. Lá no Mato Grosso, o cara perdeu um silo desse. Não sei quantas 1.000 toneladas. Ardeu tudo. Um descuido de não ter ligado um equipamento numa noite de calor. Perdeu o silo inteiro. Vocês imaginam o tamanho do trabalho que dá depois para misturar esse produto com outro produto, quantas safras leva para você recuperar esse produto, e ali você perdeu dinheiro porque você não pode mais. Ou as lenhas, né? Estão todas distribuídas aí. Olha a altura desse silo, pessoal, a altura desses elevadores. Tudo isso aí bem montado, trabalhando no dia a dia, recebendo toneladas e toneladas de produto. Olha lá, olhando aqui, ó, outro silo pulmão, agora a gente chegando mais perto, ó, o caminhão para aqui embaixo, ó, vocês precisam de ver que legal. Daí tem um cara aqui, ele dá o comando, bruf, e vai abastecendo o bicho. E segue o jogo lá. Agora olhando ele de lado, ó, o cara para aqui, já fez todo o processo para embarcar daí, seria, né? Aí aqui, então, estou dando uma visão geral, porque isso aqui daí já também já está fugindo um pouco da nossa área de custo, está entrando na área de comercial também, né? Mas é só para vocês entenderem que existe, né, toda uma tecnologia, existe toda uma série de maquinários ligada a uma atividade. E nós precisamos saber em que momento ela é gasto, custo, em que momento ela é uma despesa. Né? E isso nós aprendemos na nossa aula. Olha, olhando por baixo, ó, como é que ele vai soltando. Aqui é um armazém das antigas. Olha lá, tem trator, tem caminhão, tudo isso aqui utilizado no processo, né, de cereais, tá certo? Olha só, adaptações que é feito. Aí eu coloquei uma foto também, ó, tem relógio lá, biométrico, que é para bater o ponto, tem as mesinhas, ainda existe esse tipo de calculadora, tem gente que trabalha com isso tranquilamente, furadora, tudo isso aqui são materiais, bloquinhos. Ah, professor, aí, quem disse que não gasta papel? Ué, eu não disse que não gastava, eu disse que a gente tem que estudar as relevâncias, às vezes, em algum momento, como é o custeio indireto. Mas no custo ABC é possível medir, né? Esses controles é o quê? De entrada de cereais ou de saída de cereais, né? Pode agregar
informações, ó, cotações de preço, se não tem uma televisão ali naquele momento, naquela unidade, você tem que ter o preço para passar para o produtor, ele está entregando, ele quer saber o que ele vai assinar. Olha lá o horário que eu estava trabalhando, está até marcado aqui, ó, 5h30 eu estava lá na unidade ainda de sertanejo, depois de lá ainda eu fui para Jandinópolis, cheguei em casa, era umas 9 horas da noite, porque o cara queria ir embora, eu falei, filho de mamãe, né, e vamos trabalhar, sorte que eu não estava dando aula naquele dia, né, e vamos embora aí, ó, e vim lá do Jandinópolis, na estradinha de chão, uma poeira do caramba, né, pós-colheita, e é o trabalho da gente, ó a visão agora, para terminar, né, a aulinha da gente, olha a visão que você tem de todo um pátio, isso aqui é um silo nosso lá em São Jerônimo da Serra, olha que interessante, né, outro silo, e olha que vocês vão observando, aqui pelas fotos a gente observa tudo, eu gosto muito de tirar foto, porque depois eu observo toda a situação, pô, o cara tá, ó, tá legal aqui a unidade, ó, não tem mato, tem uma coisinha ou outra, depois tem que observar, essa aqui é de sertaneja, aquelas moedas que eu mostrei para vocês, essa aqui é uma unidade que nós trocamos aí com uma cooperativa, olha lá, todos os equipamentos, essa aqui é mais antiga, aquela uma que outra que eu mostrei é uma de Uraí, que tem o silo pulmão, que tem o tombador, que tem o coletor de cereais lá para classificação, calador eletrônico e assim por diante, né? Então você pode equipar tudo isso aí. Então, pessoal, essa é uma visão na prática. Se vocês saírem a campo, se vocês forem visitar as empresas, vocês vão ter essa visão. Vocês vão conseguir observar todo esse acontecimento. Eu coloquei para vocês, vão ao supermercado, observem, vai te dar uma visão nova quando você aplica um pouquinho do conhecimento que vocês estão adquirindo dentro da universidade. Essa é o diferencial do contador, do cientista, da pessoa que gosta da sua profissão. Hoje, eu ouvi uma frase e vou deixar com vocês para fechar a aula gravada, tá certo? Que não faz parte do meu vocabulário, porque para mim a maior riqueza das empresas são as pessoas, né, independente do capital e tudo mais. Mas hoje eu estou ouvindo muitos empresários no mundo dizer que pessoas não pode, a gente não pode prestar muita atenção em pessoas. Falei, mas o que está acontecendo com o povo? Né? E outra, eu trabalho com resultados, mas as pessoas não são números, na minha concepção. Elas precisam apresentar resultados. E onde que a gente vai buscar resultado? No conhecimento, gente. Na sabedoria, no treinamento. Professor, gostei de contabilidade, então se dedique. É uma ciência em evolução constante. Isso que eu mostrei das fotos é a experiência que eu tenho de 10 anos, 20 anos já trabalhando nessa área, né? 10 anos nessa empresa. Pude ajudar e colaborar em muitas reuniões com a equipe que cuida dessa área e vi muitas coisas depois desse processo surgir por conta própria das próprias pessoas, porque não tem pessoa que conhece melhor do que aquelas que estão fazendo o serviço. E a gente saber ouvir elas é a riqueza que eu estou falando, né? E isso é possível. Certo, pessoal? Eu vou desligar aqui a aulinha gravada, continue comigo mais um pouquinho para a gente bater um papo aí.